Fala pessoal, tudo bem? Vamos aí à nossa primeira aula de saúde do idoso. Então nessa primeira aula nós vamos fazer uma abordagem aqui bem ampla sobre o conceito de envelhecimento. Nós vamos falar também sobre os marcos legais, né? As leis, os decretos, as portarias que garantem a saúde do idoso e que garantem os direitos dos idosos. E aqui no nosso país nós temos várias leis que garantem o direito dos idosos. E a gente vai estudar um pouquinho sobre elas, principalmente as que dizem respeito à saúde. Então, para a gente começar a falar sobre saúde do idoso, sobre envelhecimento, vamos ver aqui o conceito de envelhecimento. E um ponto muito importante, que essa primeira frase aqui do nosso material que ela traz, é que o idoso ele não pode ser considerado, porque muita gente cai nessa armadilha, né, de considerar o idoso como se fosse uma criança, como se ele não fosse autônomo, trata ele como se ele não tivesse autonomia. E muitos idosos eles sentem muito com esse tipo de abordagem, eles não gostam, porque é uma pessoa adulta que já viveu, teve ali todo um histórico de vida, suas experiências, e ele tem sua autonomia. Os que são lúcidos, né, têm que ser respeitados, e você deve respeitar a autonomia da pessoa idosa. Tá? Então nunca se deve tratar o idoso como se ele fosse um incapaz. Tá? Esse é o primeiro ponto importante para a gente destacar. Então, pessoal, o envelhecimento ele é um processo natural, né, e biológico, e ele vai acontecer com todo mundo que não tiver uma morte aí precoce. Tá? Então, o envelhecimento aguarda a todos nós. Tá? Todo mundo um dia vai chegar na terceira idade e vai se tornar idoso. Por isso que desde já nós temos que respeitar os nossos idosos. E também nós devemos cuidar da nossa saúde, né, para que nós tenhamos uma velhice mais saudável, mais ativa, que a gente não dependa de ninguém para fazer nossas atividades e não tenha nenhum tipo de problema de saúde mais grave. Então, cada sociedade ela vai ter uma visão diferente, de acordo com a sua cultura, né, sobre o envelhecimento. A nossa cultura ocidental ela costuma desvalorizar muito o idoso e esse processo de envelhecer. As pessoas costumam esconder a idade, não querem assumir que estão ficando mais idosas. A gente tem essa cultura. Ninguém quer envelhecer, ninguém quer ficar velho. Já em outras culturas, como na cultura oriental, a velhice ela é valorizada porque é o ápice ali da experiência, o conhecimento dos anciãos, dos idosos. As pessoas têm muito respeito porque eles guardam toda todo um conjunto de experiências que vai ser passado para as novas gerações. Infelizmente, aqui na nossa cultura ocidental, nós não temos isso. Tá? Então, cada sociedade vai ver a velhice de uma maneira diferente. E um fator também muito importante é que as condições sociais e econômicas, né, a classe social, ela vai influenciar diretamente de como essa pessoa vai envelhecer. Então, se você observar uma pessoa que tem uma condição ali de pobreza, de carência, ela vai envelhecer muito mais rápido e muito pior do que uma pessoa que tenha um certo nível social e econômico mais elevado. Tá? Isso aí favorece uma maior expectativa de vida e um melhor envelhecimento. Então, continuando, o ser humano ele passa pela fase de crescimento, depois de um certo período da vida ele chega na fase de maturação e ali ele se estabiliza. E os primeiros sinais do envelhecimento mais visíveis, eles vão começar ali por volta do final da terceira década de vida, quando o indivíduo chega ali aos 40 anos, que aí já começa a ter alterações na pele, no cabelo, no vigor físico. Algumas pessoas podem começar a apresentar isso até antes, mas geralmente mais ou menos nessa idade começa ali a ficar mais aparente o envelhecimento. Tá? Então esse processo ele não vai ser igual em todas as pessoas, tem vários fatores que vão influenciar, como eu já disse. Tá? Pode sofrer influência do tipo de atividade profissional, da alimentação, atividade física, nível social e econômico. Entra também o fator genético. Tá? Tudo isso vai influenciar e cada pessoa vai envelhecer de uma maneira diferente da outra. Definição de pessoa idosa. Aqui no Brasil nós temos um marco legal que é o Estatuto do Idoso. Tá? Nós vamos estudar o Estatuto do Idoso mais para frente. Aqui nessa primeira aula eu vou citar algumas partes importantes dele, mas não se preocupem que depois nós vamos ver isso com calma. Então aqui na legislação brasileira é considerado idoso
a pessoa que tenha a partir de 60 anos de idade ou mais. Tá? E isso tem que ser comprovado mediante a apresentação de algum documento. Então, quando a pessoa atinge essa idade, ela adquire uma série de direitos e de garantias aí por lei. Tá? Então, gravem esse valor aqui de 60 anos, e a partir dessa idade é que a pessoa é considerada idosa. Uma coisa também importante para a gente destacar é a violência contra a pessoa idosa. Tá? Os idosos eles são alvo de inúmeras violências, muitas vezes até por parte de familiares, tá? Mas não só pelos familiares. E existe uma série de medidas que visam proteger a pessoa idosa. Uma delas é o Disque 100, que é um número para o qual você liga quando você identifica que o idoso está sofrendo alguma violência. Então existem vários tipos de violência que o idoso pode sofrer, tá? Como por exemplo abandono, violência psicológica, negligência da família, um tipo de violência que é muito comum, que é a violência patrimonial e financeira, quando geralmente o idoso, algum familiar se apropria dos bens, do salário, da pensão dessa pessoa idosa. Então você, como cidadão e como profissional de saúde, ao se deparar com uma situação dessa, você tem a obrigação de fazer uma denúncia. Tá? E você pode fazer isso pelo Disque 100, que é para onde você liga e denuncia essa situação. Tá? Você pode também procurar o Conselho dos Direitos do Idoso, o Ministério Público ou a Delegacia do Idoso. Tá? Também são alternativas para você fazer essa denúncia. Agora vamos falar um pouquinho sobre o contexto demográfico. Essa palavra demográfico quer dizer o estudo da população, principalmente aí da distribuição de sexo, idade, renda, escolaridade. Isso tudo é feito aqui no Brasil pelo IBGE, tá? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se não me engano esse é o nome da sigla. Então o Brasil ele vem passando por um processo que é comum em várias partes do mundo, tá? Principalmente nos Estados Unidos e Europa, que é a transição demográfica da população. Isso depois nós vamos estudar com mais calma. Vocês também, provavelmente, se já não viram, vão ver esse conceito na matéria de geografia. Então, o que acontece? Lá do início do século até ali a década de 80, o Brasil ele teve um crescimento populacional muito grande. Então, o que aconteceu? O número de jovens sempre foi muito maior do que o número de idosos, o número de crianças e de jovens. Mas de algumas décadas para cá isso vem mudando. Então a taxa de crescimento da população, como a gente pode ver aqui no gráfico, ela vem caindo década após década. E o que isso traz de consequência? A população de idosos ela vai ficar cada vez maior em relação à população de pessoas jovens. Então, isso traz uma série de problemas e o país pode sofrer consequências graves por conta disso, principalmente aí em relação à mão de obra, né, à produtividade. Então, o governo tem que tomar atitudes e traçar estratégias para o futuro. E outro fator também que vem influenciando essa transição demográfica é que a expectativa de vida da população brasileira ela vem aumentando a cada ano. Isso é muito bom, porque quer dizer que as pessoas estão tendo mais acesso à saúde, à alimentação, as condições de vida melhoraram em relação às décadas anteriores. Então, associando esses dois fatores, a queda da fertilidade, né, do número de filhos por casal, e o aumento da expectativa de vida, está fazendo com que o perfil da população brasileira mude, de ser um país de jovens para daqui a alguns anos se tornar um país de idosos. Então, com essa mudança, nós podemos observar algumas demandas, algumas necessidades. Por quê? A população idosa ela utiliza mais serviços hospitalares do que a população jovem. Então, são necessárias medidas aí para suprir essa carência de atendimento médico por parte dessa população. A população idosa, geralmente, uma parte dela não pode mais ser produtiva, não tem mais como estar inserida no mercado de trabalho. Tá? Então, ela não é uma população produtiva. E outro ponto muito importante é sobre a previdência social, que é relacionada à aposentadoria. Para as pessoas receberem aposentadoria, tem que ter jovens trabalhando para pagar o INSS.
Se o número de jovens for menor do que o número de idosos, não vai ter verba para pagar as aposentadorias no futuro. Isso aí é um ponto muito importante, né, que nós já vimos aí o governo conseguiu aprovar a reforma da Previdência, mas esse é sempre um tema muito polêmico e a gente não sabe como isso vai ficar no futuro, né, com essa transição demográfica. Esse é um grande desafio aí para o país nos próximos anos. E aqui nessa imagem a gente tem algumas informações interessantes sobre a população idosa. Em média, 75% da população idosa no Brasil utilizam o sistema público de saúde, 83% tiveram pelo menos uma consulta médica nos últimos 12 meses, 74% tem mais de uma doença crônica. Nós vamos estudar o que é doença crônica, o que é doença aguda, vamos ver essa diferença mais para frente. E aqui é um perfil das doenças que mais atingem os idosos, que nós vamos estudar cada uma delas aí nos próximos bimestres. Tá? Dentre elas aí, as recordistas da saúde pública brasileira, a hipertensão arterial, o diabetes, doenças cardiovasculares. Tem aqui também em destaque a depressão, tá? Que ela atinge muitos idosos, AVC e câncer. Tá? Essas aqui em menor proporção, mas também figurando aí entre as principais. Então esse é o perfil, né, da população idosa. E conforme a população idosa vai aumentando, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, elas têm que tomar medidas para atender as demandas dessa população, voltados para esses problemas aqui que os idosos apresentam. Agora vamos falar um pouquinho sobre algumas leis e portarias que criam direitos, né? Reconhecem os direitos dos idosos. Algumas delas nós vamos estudar. Então a gente pode citar aqui, como a principal, a Lei 8.842 de 1994, que é a Política Nacional do Idoso. Foi a primeira lei, a primeira política pública voltada para a população idosa. Depois, aqui em 99, veio a Política Nacional de Saúde do Idoso, né, com uma portaria, trazendo novidades. E ao longo do tempo, nós vemos várias portarias versando sobre o tema. E aqui, ó, no ano de 2003, é um marco legal para a saúde do idoso no Brasil, foi aprovado o Estatuto do Idoso. Esse aqui sim nós vamos estudar ele. Tá? É bem interessante a gente ter o conhecimento do conteúdo dele. Tá? Foi em 2003. Já tem um bom tempo. Então aqui no Estatuto do Idoso estão descritos lá todos os direitos da pessoa idosa. Tá? Todos os direitos. Em 2006, o Ministério da Saúde ele implementou a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. E essa política ela tinha algumas diretrizes, tá? E elas estão listadas aqui. Aí dentre elas, a que a gente pode enfatizar é essa daqui, ó, o envelhecimento ativo e saudável. Então, o Ministério da Saúde começou a incentivar o envelhecimento ativo e saudável. Como a gente visualiza isso no dia a dia? Vocês provavelmente já passaram em alguma praça, alguma clínica da família e vocês viram aquela academia do idoso, que tem um profissional ali, geralmente da clínica da família, do posto de saúde, que tem um grupo, né, com um horário marcado, e os idosos vão lá, fazem aquelas atividades, se movimentam, se exercitam. E hoje a gente sabe que a prática de atividade física previne diversas doenças e previne também que o idoso fique acamado, né, começa a ficar inválido, impossibilitado de andar, de se locomover, para não perder a sua autonomia. Aqui a gente vê a capa, né, das diretrizes lá do Ministério da Saúde. Isso aqui está tudo disponível na internet. É só vocês digitarem aí ou entrarem no site do Ministério da Saúde, que lá tem todas as portarias, todos os cadernos de saúde pública sobre todos os temas. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso. Então, como a gente já viu, a lei que institui o Estatuto do Idoso foi aprovada em 2003. E nesse estatuto são garantidos ali todos os direitos da pessoa idosa. E dentre esses direitos, eles vão abranger várias dimensões. Tá? Então ali tem os direitos relacionados à vida, à liberdade, ao respeito, dignidade, à alimentação e o nosso foco, que é a saúde. Tá? Então
e a convivência familiar e comunitária também. Então o idoso ele tem direito em todos esses aspectos aqui, só que nós vamos enfatizar os direitos relacionados com a saúde. E aqui, para a gente finalizar nossa aula, são alguns direitos que estão lá listados no Estatuto do Idoso. Tá? E é importante que a gente tenha o conhecimento deles. Tá? Então, depois vocês façam a leitura do material com calma, tá? Leiam o material completo e assistam a aula também mais de uma vez se for necessário. Então aqui, dentre esses direitos, vamos ver alguns aqui mais interessantes. Ó, um direito aqui, que esse daqui provavelmente algum de vocês, se tiver algum idoso na família, já poderia até saber. O idoso ele tem direito a um acompanhante em caso de internação ou observação em hospital. Então, se você tem uma pessoa idosa na família e a pessoa for para uma internação ou ficar em observação, você tem direito de acompanhar essa pessoa. Tá? Ela não pode ficar lá sozinha. Desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. Tá? Tem direito também à gratuidade no transporte público e urbano e semi-urbano. Em alguns casos, as companhias de ônibus, né, têm que disponibilizar pelo menos uma vaga nas viagens interestaduais para os idosos. Aqui, ó, reserva de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados. No shopping, né, todo mundo já foi ali no Bangu Shopping e sabe que lá tem a vaguinha do idoso, tem a vaga do deficiente, tem a vaga da gestante. Isso aí porque é garantido em lei e está lá no Estatuto do Idoso. Tá? Então são vários direitos que os idosos têm garantidos por lei. Tá? Então depois vocês façam a leitura com calma, tentem memorizar, que isso depois vai ser importante para a nossa prova. Então, para o vídeo não ficar muito longo, vamos ficando por aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar no chat que eu respondo assim que eu puder. Um abraço, pessoal!